quinta-feira, na oitava da Páscoa. Oremos. Ó Deus, que reunistes povos tão diversos na proclamação do vosso nome, concedei aos renascidos na fonte do batismo ser concordes na fé e justos nas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Ele lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E assim se conclui o Evangelho segundo Lucas. Jesus aqui parece que acompanha os passos dos discípulos que não o viam mais na mesa, lá em Emaús, agora correm para anunciar aos de Jerusalém, repercorrendo 11 quilômetros, portanto agora 22 de vinda e de volta, para dizer aos discípulos aquilo que acontecera pelo caminho e em casa, quando foram abordados por Jesus e ele mesmo partiu o pão para eles. Enquanto estavam falando, contando aos discípulos, aos 11 que estavam reunidos lá, aos apóstolos, estes dois discípulos, um deles era chamado Cleofas, não é um apóstolo, é um discípulo. O outro não tem nome, exatamente para que você e eu entremos na cena e participemos de toda ela. Então, estes amigos dos apóstolos, estes discípulos, foram dizer para eles o que aconteceu com eles a caminho de casa. Enquanto falavam, o próprio Jesus se põe no meio deles, aparece para eles e deseja-lhes a paz. Eles ficam assustados, totalmente aturdidos, pensam que estão vendo um fantasma. Mas Jesus não quer ser confundido com um fantasma, nem ontem, nem hoje, nem nunca. Um fantasma não tem carne nem ossos, Jesus tem. Jesus é real, é concreto, não é uma ideia fantasmagórica, não quer ser confundido com nada disso. Há quem faça de Jesus um fantochinho, uma pessoa sob análise psicológica, psiquiátrica, psicanalítica. Há quem faça de Jesus
toda outra coisa que não é o próprio Jesus dos Evangelhos. Não diz respeito, inclusive, à constituição da sua pessoa. Mas Jesus quer ser o que ele é, e para isso até pede um pouco de comida do que eles tenham. Eles têm peixe assado, tá bom? Jesus pega o peixe e come na frente deles, porque tem que derrubar a ideia de fantasma. Jesus come com eles. A comensalidade continua. Com seus amigos, na amizade social, na amizade celeste que fez com eles. E então lhes dá a conhecer tudo, porque agora fala que estas coisas que tinham sido faladas quando Jesus estava com eles, era preciso que se cumprisse tudo aquilo que foi dito a respeito de Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E isso agora iria entrar na cabeça dos discípulos, porque diz Lucas, eis que ele então abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras. Para entenderem as Escrituras. E corrobora tudo aquilo de novo, dizendo, assim está escrito, assim está escrito. O Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, para que no seu nome seja anunciada a conversão e o perdão dos pecados a todos, a começar por Jerusalém, e vocês serão testemunhas de tudo isso. Deriva então do encontro com o ressuscitado sempre mais uma nova tarefa, agora a serem testemunhas, martiria. O encontro com o ressuscitado não é só um evento de pessoas entusiastas, não. A experiência com Jesus ressuscitado pede preço, e um preço que nós pagaremos, o preço do nosso martírio, do nosso testemunho exigente, mais que nunca hoje. Peçamos a Jesus que parta o pão para nós, fique conosco, que nos torne seus discípulos missionários, que nos dê a alegria de comunicar a todos que nós o ouvimos, que convivemos com Ele, que Ele está no meio de nós, que Ele nos une em tempos sempre tão desafiantes, de dificuldades, de divisões, de fofocas, de fakes, de mentiras. Que seja Cristo Jesus a causa da nossa alegria, unidade e segurança e serenidade. Viva Cristo ressuscitado, viva Cristo no meio de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém.